Fala, turminha. Bom dia a todos. Iniciando aqui o nosso pregão, 9 horas, mercado abrindo. Atenção aí que as vendas do índice já estão entrando, índice que tem aí a nossa resistência junto com essa curva de juros aqui da casa dos 120,010. Vou começar a bater uma venda aí na casa dos 119,920. E se o mercado subir mais um pouquinho até essa região, a gente pega mais um pouquinho de lote na venda, tá? O stop dele vai ficar para cima dos 120 mil e 120 pontos, tá? O mercado está trabalhando aí na sua resistência. A ideia é que a gente consiga levar essa operação de abertura de mercado até o fundão, né? O mercado ele tem um espaço para poder cair até a região dos 119,335. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer de parcial no meio do caminho e deixa esse alvo final aqui de aproximadamente 600 pontos, o que já é mais do que o suficiente para a gente colocar a nossa meta no bolso hoje no dia 6 de novembro. Bastante notícia lá fora também, principalmente do mercado asiático. A Coreia proibiu que os investidores especuladores abrissem ordem descoberta de venda. Então, por isso, a bolsa lá fora asiática subindo e subindo com força, um pouco mais de 6%, e o índice está completando o movimento de alta dele, que iniciou aí no nosso último dia útil, tá? Então, estamos vendidos no índice, tem bastante lote escondido no 120,010. Eu só comecei a vender aí no 920 para não ficar fora deste movimento, tá? Vamos embora, seguindo viagem, seguindo nosso trade aí de abertura. Lembrando a todos, tá? Quem quiser aprender, fazer uma mentoria referente a juros, me procure, tá? Tem aí uma promoção bem bacana agora neste mês aqui de novembro, junto com a Black Friday. Então, me chamem aí que vai rolar uma mentoria de juros com um preço muito barato e inclusive, vai ganhar também 2 meses de suporte aí na nossa sala ao vivo de operações, tá? Além de participar também da nossa comunidade exclusiva com dicas e macetes durante todo o pregão. Olha o mercado lá, chegando no nosso último ponto de venda, que é exatamente em cima dos juros, acabou de acionar 120,015, 120,020, e agora já posicionados com toda a nossa mão para poder fazer esta descida do mercado. Notem aí que o mercado ele está trabalhando na nossa última resistência, que é o DI azul escuro. O que é o DI azul escuro? Ele é o DI1F25. Ele é o juros de vencimento para janeiro de 2025. Então, ele tem um peso muito maior. A gente sabe que quanto mais distante for os juros, maior ele vai trabalhar como resistência e como suporte. E aqui é uma resistência clara, né? Além de termos pressão vendedora aí olhando no book, o que nós temos também aqui é o mercado fazendo um movimento de baixo para cima, encontrando resistência, e agora o mercado ele vem para poder desarmar e cumprir esse movimento todo de queda. Vamos embora. Stop vai ficar aí na máxima do movimento do mercado. Então dá para a gente deixar esse stop aí posicionado lá na casa dos 120.140, 120.150. Então, uma relação risco-retorno bem legal, bem interessante. Temos aí praticamente 200 pontos, aí mirando aí com potencial desse trade de mais de 600 pontos. Então, vamos embora, bora descer o trecho, deixar o mercado escorregar. 120, 0,30, mercado brigando, 0,15, 0,30, 0,20. Está tentando ficar para cima dos juros F25 e a gente sabe que não ficará. F25, resistência de janeiro de 2025. Então, lembrando aí, quem estiver interessado, atenção para fazer a mentoria de juros e aprender
de uma vez por todas todo o movimento do mercado, como ele funciona, por que ele funciona, por que os juros é tão importante, por que os juros definem o movimento do mercado, quem são os players que estão fazendo defesa em cima dos juros. Então tem um conteúdo aí bem legal, eu tenho certeza que vai virar a chave de vocês, além de ter também aí um bônus com a nossa sala de operações ao vivo. Vambora, vambora. Mercado pagando aí na casa dos 850, 860, 835. Quero lá embaixo, quero perto dos 119, 335, que dá uma operação aí um pouquinho mais de 600 pontos. 600 pontos é mais do que a nossa meta, né? Depois a gente fala aí de meta durante a nossa mentoria também. 600 pontos é muito mais do que meta. É uma excelente pontuação, não dá para colocar dinheiro no bolso. Bastante briga aí no 850, mas a força vendedora muito presente. Vão continuar forçando o mercado para baixo. A importância de identificar a linha de juros, né? Nós estávamos falando do F25, que está passando aqui na casa do 120,010, 120,015. E agora vamos buscar a região de quebra de constante, lá embaixo, na casa dos 119, 335, 119, 225. Estamos aí transmitindo ao vivo nas nossas redes sociais. Hoje, dia 6 de novembro, fluxo com Dan na área, agora 9h08 da manhã. 9h08 da manhã, mercado aí já pagando de 960 até 800, pagando aí um pouquinho mais de 160 pontos. Está pagando agora no 770, 760, mercado pagando agora 200 pontos nessa nossa operação de venda. Lembrando que esta operação de venda é operação de abertura de mercado. R$ 760. Deixa descer a ladeira aí, bora fazer uma boa gordura. O mercado ele volta a fazer um direcional de queda a partir do momento que ele consegue perder a casa dos 119,550. Esse movimento de queda, estávamos até conversando na sexta-feira, e de fato o mercado ele tinha essa região para testar, região dos 119,900, 120 bola, para depois o mercado abrir o bico. Então a ideia é que o mercado daqui para frente ele venha fazer um teste de fundo. Esse teste de fundo ele tem uma previsão ainda, né? Óbvio que no médio prazo, até a região dos 112 mil pontos, até um pouquinho mais para baixo. Então tem muita coisa aí para o mercado rolar na queda. Vamos juntos, acompanhando aí o nosso trade de abertura ao vivo com vocês aqui no nosso canal e nas nossas redes sociais. Vamos nessa. Mentoria de juros será uma mentoria extremamente barata, tá? Então não é aquela mentoria que tem desconto imaginário, tá? Terá desconto real nessa mentoria. O valor dela será de R$ 497 e o operador ainda ganhará acesso à sala até o último dia útil do mês de dezembro. Ou seja, realmente é um valor que nunca foi praticado. Essa mentoria de juros, que ela já foi vendida até por R$ 6.000. Então, atenção, que realmente é a Black Friday, mês de novembro, fazendo a nossa mentoria de juros por 497 e fazendo aí também com o suporte ao vivo até o último dia útil do mês de dezembro, para todo mundo colocar dinheiro no bolso, aprender juros na reta final de 2023 e já começar a pensar aí em um 2024 melhor, em 2024,
entendendo os movimentos do mercado. Ponto importante aqui que nós estávamos falando, o mercado foi buscar o F25, né, essa linha azul, ele está trabalhando em cima de uma outra linha azul, essa linha azul é da mesma cor da outra, ele é um F25. Para o mercado continuar a queda acentuada, o ponto importante a ser perdido é a região dos 720. Mentoria, então, será ao vivo e comigo, no valor de 497, e terá acesso também à nossa sala de abertura ao vivo até o último dia útil do mês de dezembro. Então, praticamente aí 2 meses de sala ao vivo para trabalharmos juntos na abertura de mercado, tanto índice quanto dólar. Quem conhece juros pode operar qualquer ativo. Mercado agora brigando aí nos 660, operaçãozinha aí pagando mais de 300 pontos, operação de abertura. A gente sabe aí que 300 pontos é a meta de muitos operadores, então já seria um dia de meta batida, e lembrando agora 9 e 12, ou seja, né, uma operação rápida, dinâmica, com entendimento do movimento, o porquê da venda, qual é o ponto da venda. Então, muita coisa boa aí na nossa mentoria. A mentoria de juros comigo, Fluxo com Dani. Outro dado importante que saiu a semana passada é o fluxo cambial estrangeiro. Ele saiu no dia 3 de novembro e tivemos aí uma fuga do capital estrangeiro de 1,44 bilhão. Então, tivemos uma fuga dos estrangeiros aqui do nosso mercado. Isso, na verdade, não significa pânico, né? Significa só que os investidores que estavam posicionados no fluxo, aqui acreditando na alta do Brasil, eles começaram a enxergar esse ponto como um ponto de realização de lucro. Por isso tivemos essa fuga de capital estrangeiro, 1,44 bi, que foi o dado aí que saiu, que o fluxo ficou negativo no dia 3 de novembro. Mercado brigando aí nos 760, 780. Essa região cinza, nós chamamos ela de zona de pressão. Então, o mercado está brigando numa zona de pressão. Ele veio buscar o topo dela, voltou a trabalhar no fundo dela. Agora ele está batendo na zona de pressão de cima para baixo. Quando ele bate de cima para baixo na zona de pressão, ela vai agir como resistência para poder mandar o mercado de volta aqui para sua origem, né, para a base ali dos 119, 335, 119, 350. Vamos embora, vamos nessa, trabalhando. Preço aí trabalhando na região. Temos um fundo dele lá na região dos 433 a 335. E daqui a pouquinho, quando começar a pipocar a notícia, a gente já consegue olhar o mercado até mesmo lá embaixo, na casa dos 119, 225. Brigando aí no 835, bastante defesa no 860, 870, 880, só que é uma quebra de constante. É aqui que o mercado está vindo bater para ele poder continuar a queda dele. Resistência forte, toda a região de resistência. O que é importante aqui também, um exemplo aí, né, para poder fazer uma leitura geral com vocês. Onde o mercado está batendo, ele já tem mais um ponto de venda passando nessa região. Então, mesmo para quem já tivesse realizado completamente a mão lá embaixo, já teria um novo ponto de venda aqui na região dos 870, tá? Então, o mercado na resistência, nas resistências aí para sentar o braço na venda. Vamos nessa. Vamos nessa. Mercado brigando. 830, 840. Mercado que já andou 300 pontinhos. Potencial de queda do mercado até a região do 433 a 225.
aqui para baixo o potencial de saída do mercado. E nada mais é do que o preço justo do nosso índice, brigando aí na resistência, 915, 900, muita força vendedora entrando no book. Por enquanto não temos big player, mas tem muito vendedor forte, né? Vendedor grande no book. Mercado acionando mais uma região vendedora, que nós acabamos de falar, né? Quem tinha realizado esse movimento está pegando de novo a região vendedora aí da casa dos 900, 905. 9h17, teremos notícia importante para sair às 9h30. 13 minutos para os dados. Os vendedores segurando o mercado. Segurando forte. Isso aqui a gente vai aprender também, tá? Só que a curva de juros. Notem que a curva de juros ela está praticamente toda positiva. Se a curva de juros está positiva, o mercado ele só tem um lado, que é descer. Tá? Então, a dólar ele sobe quando o juros está positivo e o nosso mercado ele cai quando o juros está positivo. Então, estou rastreando aqui esses juros, por isso estamos aí batendo o pé na queda do mercado, porque a curva de juros está positiva. Então, toda vez que os juros fala em alta, o mercado fala em queda, que é o normal, né? Por que esse movimento? Isso acontece porque os investidores começam a emprestar dinheiro para o país, seja ele qual for, né, o país que ele esteja analisando os juros. Com isso, ele está acreditando que ele terá um ganho maior em uma renda fixa, então não tem o porquê ele ficar com o capital dele exposto em renda variável. Então ele começa a retirar o dinheiro de renda variável, fazendo com que a bolsa caia, e ele começa a colocar dinheiro na renda fixa, porque ele quer os juros, né, que a renda fixa está oferecendo. Então a gente tem a alta da taxa de juros de renda fixa e temos a queda do nosso mercado. Tá? Por isso, aí, com todo esse juros positivo, a gente só consegue olhar o mercado em uma queda bem acentuada. Vou deixar aí a curva de juros na tela para vocês poderem acompanhar também. Todas positivas, né? O F27 está positivo, o J25 está positivo, o F26 está positivo, F24 está positivo. Então, todos os especuladores e investidores enxergando que a renda fixa está mais atrativa do que a renda variável. Isso faz com que o nosso mercado afunde ao juros positivo, mais um juros positivo, ou seja, mais força de queda para o nosso mercado. Então, o mercado tem tudo para cair e com um movimento brusco de queda, movimento acelerado. Bastante lote vendedor entrando aí no book também. Região importante que estão vendendo. Quem estiver acompanhando o dólar, pode olhar que o dólar ele vai começar a fazer um movimento de alta bem forte. Todo esse juros positivo leva o dólar para cima, tá? Então, nós temos aí 2, 4, 6 juros positivos. 6 juros positivos é nosso mercado para uma longa queda, para uma queda violenta. Então, lembrando aí, tá? Dentro da mentoria de juros, terá essa explicação também da curva de juros. Isso aí fará com que vocês entendam o movimento do mercado e aproveitem aí o mês da Black Friday, que realmente a mentoria está muito barata. 497 e de lambuja de bônus vai aí praticamente 2 meses de sala com abertura ao vivo até o último dia útil do mês de dezembro. Então, é para ficar sossegadão e garantido com as operações até o final do ano. E já preparar, entender juros
para já começar 2024 turbinado e entendendo o movimento do mercado. Mercado brigando aí na nossa região de venda, região do 900, 885 segurando o mercado, juros positivos e o mercado só aguardando aí mais alguns minutinhos para criar volatilidade e fazer a sua descida acentuada. Tudo está ligado a juros. Os investidores estão sempre de olho nos juros para que eles consigam fazer a manobra do capital. Então, quando aquilo deixa de dar o percentual de retorno que o investidor aguarda ou que ele entende que seja justo, o que ele faz é desmontar a posição dele e aporta o dinheiro dele em outro mercado, fazendo com que o capital dele, né, que o dinheiro dele sempre esteja girando. E por isso que surge aquela expressão, né, que muitos já escutaram, e principalmente tem até em filme, que é o dinheiro nunca dorme. E literalmente, né, o investidor pesado, ele sempre está de olho nos juros justamente para isso, para fazer com que o dinheiro dele nunca fique parado ou exposto, né, em um lugar que tenha risco e não tenha retorno. 860, segurando o mercado, 880, é a nossa quebra de constante, dentro aí do meio da zona de pressão, curva de juros positiva, 7 minutos para sair da notícia, e vamos surfar essa queda do índice. Estamos ao vivo aí no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais. Fluxo Condan. Bora para cima, que tudo é juros. Se entender os juros, você começa a entender a movimentação do preço. Bela resistência segurando o mercado. Fluxo vendedor aparecendo no book. 7 minutos, teremos aí a nossa notícia. Hoje teremos também às 10 horas da manhã, PMI aqui no Brasil. Notícia que vai chacoalhar bastante. Tem tanto PMI composto como PMI do setor de serviços. E lembrando aí que o nosso fluxo cambial está negativo em 1,44 bi. Foi a saída dos investidores estrangeiros aqui do nosso mercado. E volto a falar, nenhum sinal de caos no mercado, foi apenas um ponto onde os investidores estrangeiros arrumaram uma região de liquidação, né, para colocar o lucro desta alta toda que o nosso mercado fez nos últimos dias. Brigando bastante, 880, 875. Juros todo positivado. F24, J24, N24, J25, F27. Ou seja, né, juros para cima, mercado para baixo. Isso aqui é a curva de juros, que tanto escuta falar e que muitos ainda não conhecem e não sabem como utilizá-la. Força vendedora bem agressiva, bem forte entrando a força vendedora. Força vendedora, estou colocando aqui no book para vocês. Cada roxo desse aqui é uma força vendedora mais forte no mercado, tá? Então, aqui estamos olhando o índice cheio nessa força vendedora. São os lotes escondidos, lote escondido entrando na venda. Mercado brigando aí 880, 890, 900. Atenção aí para
mentoria, tá? Quem for fazer a mentoria de juros, me procure, me dá um toque aí no meu privado, vocês têm o meu número aí nos nossos grupos, são os grupos free do WhatsApp, é só procurarem aí, entrar em contato direto comigo para agendar o teu horário, e lembrando que é o mês inteiro de Black Friday, com a mentoria de juros e com os 2 meses de sala operacional de abertura de mercado. 3 minutos para sair a notícia importante. Dois minutos para a saída do dado. Terá macroeconomia na mentoria? Sim, macroeconomia faz parte dos juros, né? Entender a macroeconomia faz parte do entendimento da curvatura de juros. Será direta e reta, sem encheção de linguiça, tá? Será bem dinâmica para que a gente consiga atender todos. Então, ela será bem dinâmica, será passado o macete. Então, vamos fugir bastante da parte de teoria para entrar na parte prática e fazer com que vocês, de fato, consigam entender os juros e a macroeconomia. Mercado novamente brigando dos 930, 940, tentando ainda buscar mais uma vez o reteste do F25, que é o juros que está segurando todo o mercado. Ele que está fazendo a separação do mercado, é o F25, testando aí novamente a região do F25. 1 minuto para sair notícia. Curva de juros positiva. Vamos nessa. Já já vai entrar volatilidade. Volatilidade são os horários onde nós temos notícia. Então, se já temos a leitura do mercado, se já temos a curva de juros, o lado que ela está trabalhando, então a gente consegue se posicionar antes da notícia e puxar, participar deste movimento junto com os grandes, deixando aí os juros para vocês acompanharem, juros que estão positivos. 2 segundos, vai sair um dado, saindo notícia agora, 9h30. Pouquinho mais de volatilidade no mercado. Mercado novamente já trabalhando na região dos 850, 860. Mês de novembro, Black Friday para a mentoria de fluxo, com 2 meses de sala ao vivo, né? Lembrando que a sala é para abertura do mercado ao vivo e recebendo os pontos também de juros, mas estes vocês aprenderão a traçar e calcular dentro desta mentoria. Entendendo os juros, vocês poderão operar qualquer ativo. Qualquer ativo. Novamente o mercado brigando no 880, região de resistência dele da quebra de constante.
Força vendedora esmagadora, sentando a bota no índice, curva de juros pressionando, né? Curva de juros positiva, pressionando para cima, 3 juros positivos, isso manda o índice direto para o fundo do poço. Outro juros positivo, forçando aí novamente os vendedores, forçando o índice para baixo. Fluxo com lana na área, nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais. Transmitindo aí hoje ao vivo, 6/11, 9h32 da manhã. Quebra de constante do índice, ela está passando aqui embaixo no 119.433. Está passando aqui embaixo. Para cá que estamos olhando o mercado chegar. Nesta região do 433, aqui embaixo. O juros positivo aí, juros positivo, forçando o mercado na queda. Novamente o mercado brigando aí na região dos 820, 830. Não tem ninguém para segurar o mercado aí nessa região. Quebra de constante, limpa para queda. Mercado perdendo a região do 810, 820. Isso é juros, projeção de juros. Sabendo a projeção de juros, vocês sabem até onde os investidores estão dispostos a levar os seus investimentos. Lembrando, né, tipos de investimento. Tem a renda variável, que a gente pode falar em ação, pode falar em índice. Nós temos o investimento em câmbio, operações em dólar. Nós temos o investimento em ouro. Investimento em ouro acontece sempre que o investidor ele sente insegurança dos países que ele está acostumado a aportar o seu capital. Então, ele acaba migrando, acaba fugindo e tirando o seu investimento para o ouro. Ouro, né, por ser um metal, é um metal mais seguro, né, que nós temos aí, investimento mais seguro. Então, temos a renda fixa. Renda fixa é sempre que o governo ele precisa de dinheiro emprestado e ele tem aí uma baixa reputação, ele acaba elevando esses juros para que os investidores tenham algo que seja atrativo para poder emprestar o dinheiro para o governo. Então, sempre os juros em primeiro lugar para fazer toda e qualquer análise do mercado financeiro. Novamente o mercado batendo aí na quebra de constante, 880.
vendedores presentes aí no mercado. Curva de juros continua positiva. É regra base, né? Regra base. Quando a curva de juros está positiva, dá para comprar índice? Não. Aula base, né? Isso aí de graça para todos vocês que estão participando aí da live ao vivo. Então, isso aí é um ensinamento extremamente necessário e um ensinamento aí passando para vocês de forma gratuita. Curva de juros positiva. Pode comprar índice? Não. Pode vender índice? Deve. Juros para cima, índice para baixo. Quando os juros é para baixo, o índice é para cima. Receitinha de bolo. Quem está segurando o mercado é o DI1 J24. J24, investidores aí de médio prazo, investidores para o segundo semestre do ano que vem. Então, por enquanto, ele aí segurando o mercado ainda no nosso índice para queda. Outra coisa, qual seria o momento certo para pensar em uma virada de mão, né? Ou seja, para mudar a intenção, o lado do mercado? Só teria um momento, que é quando a curva de juros reverter. Se essa curva de juros ela virar toda negativa, aí sim a gente começa a deixar de olhar venda para começar a olhar compra. Então, enquanto ela estiver positiva, não tem o porquê olhar compra, tá? Somente venda. 9h39, faltando aí 20 minutinhos para abertura do mercado à vista. Seguindo a operação. R$ 880, segurando ainda na nossa quebra de constante. Ainda não ganhou tanta velocidade o mercado, trabalhando bastante nessa região. Dá para continuar posicionado aí no nosso lado que identificamos, que é o lado da queda. Muito vendedor, 915 a 920, muito vendedor. 9h41, 40 minutos de transmissão ao vivo para vocês acompanharem a abertura do mercado e entendendo o movimento.
entendendo aí um pouquinho mais de juros, lembrando aí da nossa mentoria, mês inteiro Black Friday 497, a mentoria de juros com macroeconomia e 2 meses de sala ao vivo operacional de abertura até o último dia útil de dezembro. Então, corram para não ficar de fora. É o mês inteiro de novembro ou até que as vagas acabem. Podem fazer via Kirvano o pagamento, tá? Quem quiser utilizar o cartão de crédito, fique à vontade. Pix, cartão, boleto, eu envio aí o link de pagamento do nosso parceiro Kirvano. Por via de juros positiva, segurando nossos juros para queda, segurando o nosso índice para queda, né? Juros positivo. 9h43. Daqui a pouquinho, daqui a 12 minutos, vai começar o leilão do mercado à vista. Fiquem de olho aí também nos novos horários da B3. Às 10 horas nós temos o PMI. Novamente batendo aí na região onde os vendedores estão, 910, 915, 930, toda a região vendedora, com o F25 segurando aqui em cima, na casa dos 120,010. Acionando os lotes vendedores na região que ele está batendo, 920, 930. Encontrou o paredão dos vendedores aí na região. Tem aula de book dentro da aula de juros, dentro da mentoria de juros? Sim, tem. Tá? Book é o principal responsável por startar a operação. Então, juros, a gente sabe onde deve entrar. Book, ele fala a hora que nós devemos entrar. Sempre acompanhando quando o fluxo aumenta, né? Então, o fluxo aumenta quando começa a ter mais lotes disponíveis aí no book. Então, tem leitura de book também para a gente poder entender a hora de entrar na operação. 9h45, faltam 10 minutos para iniciar o leilão do mercado à vista. O mercado bateu na região dos 915 a 930, encontrou paredão vendedor e já tomando choque e voltando a trabalhar para baixo dos 890.
Curva de juros mantendo o campo positivo ainda. Novamente brigando na quebra de constante no 880, 890. Os maiores vendedores do dia, a Genial, a Ativa, a Goldman, são os maiores vendedores do dia. Faz todo sentido, né? Goldman ser vendedora, já que tivemos aí a fuga de 1,4 bi de recurso estrangeiro no dia 3 do 11, que foi a nossa última leitura de fluxo cambial. Então, são os gringos realizando, os gringos vendendo o mercado, desmontando as posições. Seis minutos para começar o leilão. Novamente testando a região onde tem o paredão vendedor de 915 a 930. Somente sair da venda se a curva de juros inverter. Enquanto ela não inverte, mantendo a posição vendedora do índice. Mercado chegando novamente no paredão dos vendedores. Já estão sentindo o choque, os vendedores pesando a mão nesta região aí, vendendo. Hoje, para quem acompanha a ação, fique de olho em banco. Possivelmente os bancos que abrirão o bico aí para a grande queda do mercado. O paredão e já voltou a mirar para baixo novamente. Lembrando que os vendedores mais pesados do dia, Ativa, UBS, Genial, BTG, Merrill, são players vendedores.
Inclusive, aí falamos da UBS, que até então ela não estava brigando na venda e agora ela já está brigando junto aí com os vendedores. UBS aí já vendida com 500 lotes do cheio. Mercado indo testar novamente o F25, testando os juros do F25. UBS sentando a bota sem dó na venda. Sentando a lenha UBS na venda. 9h53, 2 minutos para iniciar o leilão do mercado à vista. UBS vendida aí na região com 510 lotes do índice cheio. Genial com 620 lotes, vendida também no cheio. Ativa com 555 lotes, vendida no cheio. Briga é boa, no cheio, não é no mini não, no cheio. Mercado indo testar o F25. Para pegar a turma dos atrasados, né? Os atrasados que não venderam, voltando aí no preço para vender e pegar a queda forte, principalmente aí junto com a abertura do à vista. Iniciando agora o leilão do mercado à vista, 9h55. Quatro minutos para a abertura do à vista. Curva de juros todo positiva, 0,05, 0,03, 0,05, 0,050. Se os juros é positivo, só nos cabe a venda do índice. Em 3 minutos, sairá o PMI Brasil.
E lembrando, então, da mentoria, mês aí Black Friday ou até acabar as vagas, a mentoria de juros com macroeconomia, tem book, tem notícia e tem de bônus a sala de abertura ao vivo até o último dia útil do mês de dezembro, tá? Por apenas 497. Atenção aí que isso é um descontaço, sendo que a mentoria de juros ela já foi negociada a R$ 6.000. Então, atenção para, de fato, uma promoção. Não é aquela falsa promoção, é de fato uma promoção. Vamos nessa. Segue o baile aí, segue a operação. Bora descer. Vamos nessa, mercado à vista abrindo, vai sair o PMI agora. Atenção para o PMI. Faltando aí 30 segundos para sair o PMI Brasil. E aí, será que o PMI vem bom? Será que vem ruim? Será que a economia brasileira está indo bem? Será que ela está indo mal? O que vocês acham aí? PMI para cima ou PMI para baixo? Quem respondeu para baixo, eu concordo, hein? Quem respondeu PMI para baixo, eu concordo. Vamos ver, dados saindo. Mercado testando o nosso juros do F25, conforme havíamos comentado. Saindo os dados. Hora da verdade, hein? PMI ruim ou PMI bom? Mercado brigando ainda no 960, está em cima do paredão dos vendedores, juros ainda continua para cima. Novamente testando o F25. Testando o F25, juros de janeiro de 2025. Saindo os dados, abrindo o mercado à vista. 140 é a região do stop. Juros positivo ainda.
mercado já testando aí 3 vezes o F25 e não consegue firmar para cima do F25, que a gente já sabe. Já sabe que o F25 é a resistência bruta do nosso mercado. Questão de minutos para o mercado escorregar na queda. Passar os 140, aciona o stop. Vendedor entrando forte, entrando pesado para derrubar o mercado. Fluxo cambial é negativo, juros é positivo. F25, nossa maior resistência. Mercado segurando ainda no F25. Tome pancada para baixo. F25 sendo aí o fator divisor de água do mercado. Ladeira nele, ladeira nele. Juros positivo, índice sangrar na queda. Novamente brigando em cima do F25. Perdendo aí a região do F25. Stop do 140 muito bem posicionado para segurar o mercado. A ladeira, a ladeira. Perder 974, vai perder o big player Bradescão. Tá perdendo agora o Bradescão. Bradescão não conseguiu segurar o preço. Bradescão levando na cabeça. Estão descarregando o lote na cabeça do Bradesco. Bradescão pagando o pato aí. O Bradesco está posicionado em 119,974. Bradesco pagando a conta. É o F25 não deixando barato, segurando o mercado, não deixando o preço trabalhar acima desses juros. Isso mostra que os investidores não têm interesse no índice acima dos 120,010. Fluxo cambial estrangeiro negativo em 1,4 bi. Curva de juros positiva. Bradesco levando na cabeça.
Mercado à vista todo abrindo. O Bradescão não aguentou a pressão. O Bradescão aí tá igual o Botafogo no campeonato. 780, mercado vindo. E curva de juros positivaça. Juros para cima, só se vende índice, não se compra. Batendo o vendedor aí, batendo o vendedor no 850. Olha esses juros que está passando aí, é um juros verde. Acho que dá para vocês notarem aqui, ó, tem um juros verde passando. Esse juros está fazendo par com esses juros aqui da região dos 610. Ou seja, né, quem quiser fazer uma vendinha no juros verde, pode fazer e botar uma parcial para fazer aqui embaixo, no 119,620. Uma parcial entre juros de curto prazo, letra verde, curto prazo. A linha, né, a cor verde, curto prazo. E lembrando aí que, por enquanto, o espaço dele está da queda até o 435, 435, 445. Quando ele estiver chegando nessa região, aí olhamos se vai precisar subir a realização ou se dá para a gente continuar posicionado aí com a saída na casa dos 335. Quem está vendendo aí no DI verde, uma parcial no próximo DI verde. Uma parcial passando aí na casa dos 610, 620. Curva de juros continua positiva. Se curva de juros continua positiva, índice continua sendo vendido. DI verde, DI de curto prazo, segurando o mercado. O mercado brigando aí na casa dos 800. Curva de juros com força positiva. Índice com força para queda. Ao vivo aí no nosso canal Fluxo Conda do YouTube e nas redes sociais, transmitindo hoje 6/11.
Quem fez a vendinha junto do DI verde já está chegando aí na realização parcial. É a lei do DI, é a lei do DI. Quem entender juros, quem entender curva de juros, projeção de juros, consegue operar qualquer mercado. É uma operação que lá de cima, do lado dos 960, lá da casa do F25, mas já está dando aí, pagando mais de 300 pontos facilmente, né? E mais uma vez, acompanhando aí com vocês ao vivo, até o mercado conseguir respirar aqui na região dos 350 a 435. Lembrando aí o Black Friday, mês de novembro, até acabar as vagas, nossa mentoria de juros com sala de abertura ao vivo até o último dia útil de dezembro. Então, é você ainda preparado em 2023 para entender o movimento do mercado e começar um 2024 totalmente diferente daquilo que você começou, a tua jornada de 2023. É o teu amadurecimento como operador do mercado financeiro. Vai ter macroeconomia? Vai. Book? Vai. Cálculo de juros? Sim. Vai entender PETAX? Também. O valor de R$ 497 pode ser feito via Kirvano, o nosso parceiro facilitador de pagamentos do nosso amigo Rui. Para quem pega aí 2, 3 dias da sala ao vivo na abertura, com certeza já tira esse valor do investimento da mentoria de juros. Então, se liga aí, além da mentoria, esse suporte fazendo ao vivo com vocês, acompanhando os pontos na abertura do mercado, a abertura do pregão. Vai ficar até meio-dia na sala? Não, é a abertura, a abertura. Lembrando, vocês precisam policiar o horário de operação, tá? Não é o mercado se adaptar com os horários que vocês têm disponível. É vocês se adaptarem com o horário do mercado, tá? A gente precisa sempre trabalhar nos horários que são chamados de horários que são nobres, onde nós temos aí a abertura, um movimento claro, ou um movimento junto com a notícia, seja ela às 10, seja ela 10h30, seja junto com a abertura do mercado americano. Então, o que vocês precisam fazer é sempre programar a agenda de vocês em cima dos horários do mercado e nunca o mercado se adaptar ao teu operacional. Vai até o fim de novembro ou até acabarem as vagas. Serão abertas apenas 20 vagas, tá? São 20 vagas. Projetos para janeiro, temos também, mas deixa os projetos aí de janeiro para passar para vocês no finalzinho do ano. Ainda temos muita lenha para queimar,
dia 6 de novembro, temos aí novembro inteiro, temos dezembro inteiro para trabalhar. Tem muita lenha para queimar, tem um bimestre aí para poder fazer a virada de chave, para programar um 2024 diferente, para fazer um crescimento profissional, de fato, aí para quem está pretendendo levar operação, levar os trades como uma forma, exclusiva, né, de viver realmente isso, viver esse mercado financeiro. Obviamente, tem muita gente que trabalha também e que ainda não consegue largar uma ponta para segurar outra, que é totalmente compreensivo. Isso aí vai fazer com que vocês aprendam os juros e que vocês consigam extrair curtas fatias ao longo do dia, porém aí sozinhos, tá? Eu farei a abertura ao vivo com vocês. A abertura ao vivo com vocês. Toda a curva de juros continua positiva e o nosso índice continua abrindo o bico. Os vendedores estão realizando um pouco de lote também. Para ter aqui uma ideia, né? A UBS estava vendida com 520, ela está agora com 355, então ela fez uma realização. A Merrill também fez um pouco de realização. Curva de juros continua ainda positiva, só precisamos ficar atento com esse primeiro camarada aqui, que está negativo. O restante ainda, o J25 e o F24, ainda continuam no campo positivo. O mercado terá dificuldade de passar é a região dos 430 e essa região que nós temos aqui também de 430 até o 225. Transmitindo aí pelo YouTube, Fluxo Condan e pelas redes sociais. Dez e 21, mais 9 minutos, para ter mais um pouquinho de volatilidade. Força vendedora no book está aqui na casa dos 720 a 740. Lembrando, né, qual é a hora que a gente deve começar a olhar a compra do índice? Somente quando a curva virar negativa. Não tem nexo olhar a compra do mercado se a curva está positiva. Uma pergunta, né? E quando o mercado ele fica Dan, com o DI, ele fica tanto DI vermelho quanto DI verde. O que que acontece com esse dia? Ele é um dia que o mercado ele fica mais congestionado, é um dia que o mercado fica mais lateralizado. E tem como saber que dia são esses? Tem. E tem ainda alguns macetes aí que a gente vai passar no nosso treinamento também. Tem uma notícia principal que a característica dela é lateralização. Tem alguns DIs
e quando eles já aparecem na marcação que a gente faz com o mercado fechado, ele já sinaliza a lateralização. Então, tem sim, tem bastante macete. E é o que eu quero passar para vocês, conforme falei, não quero encher linguiça. Tô enxugando esse conteúdo e deixando ele extremamente dinâmico e prático para de fato fazer a diferença para vocês, tá? E não ter um conteúdo aí apenas teórico para ficar sabendo falar, né? Tem que saber botar na mesa. O gerenciamento, claro que é de cada um, né? Em relação a valores, tal. Então, a gente vai falar de juros, entrada, book, curva de juros. Mês e 24. Daqui a pouquinho já entra nova volatilidade no mercado. Isso aqui é fora de série, né? Entender, né, a parte dos juros do que estamos falando, né? Em relação ao mercado segurar no F25, como a gente consegue acompanhar isso, como a gente consegue acompanhar esse DI verde, que é um DI de curto prazo, né? Esse outro ponto que houve a saída parcial para quem vendeu nos juros de curto prazo. Então, entender a curva de juros, entender o movimento de juros, isso aí, sem dúvida nenhuma, vai ser o principal aí para vocês conseguirem entender os movimentos do mercado. Estaremos juntos e não percam esta oportunidade. Essa mentoria ela já foi negociada a R$ 6.000. Estamos fazendo na Black Friday por 497. Atenção, tá? Quem perder essa oportunidade, não. Atenção. Só para testar novamente o microfone. Som. Testando o microfone. Saindo legal. Deu uma batida aqui no fio, por isso fazendo esse reteste aqui do microfone. Mercado brigando aí no 615. Curva de juros firme e forte na alta. Curva de juros fortemente compradora ainda. Dema, já daria para ter feito defesa? Claro, com certeza, né? A venda foi lá de cima, já desceu 2 vezes, mais de 300 pontos. Isso aí já é mais do que meta diária. Tá? O que a gente está fazendo aí é o movimento máximo do mercado para a gente conseguir acompanhar e vocês terem aí essa que apesar de ser, né, apesar de a gente estar falando da mentoria, o que a gente está falando aqui nesse aulão, isso aqui já é fundamental. De cara você já sabe utilizar uma curva de juros. Tá? Então é fundamental, assistir essa aula é fundamental para vocês já começarem a utilizar ferramentas que são ferramentas utilizadas pelos grandes investidores.
E aqui, turma, atenção, tá? Por enquanto ficando no 435, a quebra de constante, então tem que subir essa saída que estava prevista para o 325, tem que ser feita nessa região dos 460, tá? É a região que vai ter que pular fora dele e entregar essa venda aí, que tem mais de 500 pontos lá de cima, que estamos fazendo aí no canal Fluxo com Dan e nas nossas redes sociais, lembrando da mentoria de fluxo, a mentoria de juros que vamos fazer, valor de 497, e ainda terá aí 2 meses ao vivo de abertura comigo, tá? Então, atenção aí, não percam esta oportunidade. Podem me procurar aí direto no Zap, que a gente bate um papo. 495, 505, mercado aí chegando já para suas considerações finais. Como é que está a curva de juros? A curva de juros perdeu um pouquinho de força, porém ela continua toda no campo positivo. Não estão comprando juros, né? Eles não estão acendendo juros, mas ele continua ainda trabalhando no campo positivo. Já começaram a retomar a compra dos juros do J25. Quando o juro sobe, o mercado cai. E o mercado ainda com fundo aqui na região do 435, aguardando aí para ele fazer esse teste de fundo e entregar esses lotes aí da venda. E o que estamos falando, né? Se acompanhar aí 3, 4 dias deste grupo aí que fazemos para acompanhar a abertura, com certeza você terá resultado, terá êxito, conseguirá entender os movimentos do mercado. Mercado brigando aí nos 630, 640. Temos uma quebra de constante aí segurando o mercado. Nós temos aqui a galera vendendo, né? No book, tem vendedor aqui no 730 a 750. É aqui que os vendedores estão posicionados no book. E a quebra de constante do mercado passando aqui no 445 e já começa a sinalizar o 325 aqui debaixo também. Está a curva de juros positiva e ninguém forçando por enquanto.
estão tentando chegar na região vendedora dos 740, 750. Próxima notícia importante que nós temos às 11 horas. O mercado pode ficar um pouquinho mais morno e às 11 horas começar a notícia novamente. E notícia forte, forte às 13. Às 13 nós temos aí o governador do Fed, um discurso, está ligado aos juros americano, então é um dado importante, 1 hora da tarde. Mercado tentando chegar próximo da região dos vendedores, curva de juros não está sofrendo pressão nenhuma neste momento. R$ 119.700, mercado trabalhando agora. Mercado brigando aí na região onde os vendedores estavam posicionados. Então, é mais uma região vendedora que o mercado está chegando. A quebra de constante continua ainda lá no 435. Tá? Isso aí é mais uma região vendedora. É uma região para quem está fora, sentar madeira aí de um lotinho e colocar 150 pontos no bolso, 100 pontos no bolso. Tá? Mais uma região vendedora no mercado. Estamos fazendo aí uma leitura, acompanhando o todo do mercado, apenas para poder demonstrar e fazer aí essa nossa explicação, né, de juros, de quebra, o que o mercado está mirando, a importância da curva de juros, se ela está sendo pressionada ou não. Uma vendinha aí, quem pegou na casa dos 730, 740, uma venda de scalp aí de 100 pontos e muito rápido, né? O mercado ainda é vendedor nesta região. Os players no book ainda têm interesse de venda nessa região. Seguindo aí, então, a nossa operação, tá? Seguindo aqui ainda o nosso ao vivo aí com vocês. Mercado vendedor na casa dos 700, 720, 730. Curva de juros positivaça, não está sofrendo nenhuma força neste momento. É quando o mercado fica um pouquinho mais fraco e ele começa a andar de escadinha. Setecentos e vinte e cinco, 730, chegando de novo na venda, ó, batendo em um lotinho para poder ilustrar. Tá? É mais uma região que o mercado está batendo a venda aí na região, posição dos vendedores.
tocando aí na região dos vendedores, já sofrendo uma leve agressão. Por que que ele não tem tanta força agora? Porque ninguém está pressionando a curva de juros. Então, ela está positiva, mas ela está parada, ninguém está comprando juros. Então, por enquanto, um movimento um pouquinho mais fraco, né? Um pouquinho mais leve. Bastante gente aí com intenção de venda nessa região do book, porém sem muita pressão na curva de juros para trazer volatilidade e força para o mercado. Quem vende essa região precisa fazer uma parcial aqui na casa dos 675, uma parcialzinha aí de 100 pontos, né? Uma parcialzinha praticamente de 100 pontos, 110 pontos. O mercado ainda continua olhando para a mesma região, é só uma parcial de segurança devido à volatilidade do mercado que está curtinha neste momento. Olha lá, o mercado chegando aí na região da parcial, aí dos 670. Então, uma vendinha, né, junto com a turma do book, em cima de uns juros de curto prazo, esses juros laranja, o mercado mirando ainda lá para os 435, e fazendo a descida dele, junto aí com a força da turma que fez a venda da casa dos 700, 750, 760. Dez e 40 notícia importante mesmo, às 13 horas. O governador do Fed no discurso. 119,630. Espaço dele até o 435 para esta queda. 435. Mercado tentando voltar novamente para os 740. Região onde tem lote vendedor de novo. De novo, o que eu digo, né, é ainda, né, eles ainda estão com interesse de venda. Você pega uma vendinha por aí nessa região, 720, 730, a parcial de novo é uma parcial dos 680. É uma parcial curta devido às posições que nós temos aí das nossas linhas, juros e quebra de constante. A parcialzinha aí saindo de novo dos 680, pegando aí mais uma vez. Vamos ver se já entrou um pouquinho mais de pressão nos juros. Não, por enquanto, juros ainda ninguém pressionando. Brigando aí nos 119,690. Mercado um pouquinho mais lateralizado devido ao baixo volume, né? A baixa pressão da curva de juros. Então, normal é o esperado.
Isso que é importante, né? Saber onde estão as linhas, e a gente consegue fazer esse controle, né? De fazer a saída do mercado num tiro mais curto ou num tiro mais longo, né? Isso que é importante conhecer as projeções, as quebras, o book, a macroeconomia. Então, notícia forte, somente às 13 horas. Mais uma vez, o mercado chegou lá na casa dos 740 e já deram mais uma batidinha nele, uma batidinha pequena de 30, 40 pontos. Está tentando voltar para a região dos 670. Só tomar cuidado quando a gente fala em operação de scalp, para que não crie-se um padrão. Tá? Eu vou entrar no mercado sempre para buscar 100 pontos ou 125 pontos. E não é assim que a banda toca, porque o mercado ele tem uma frequência que ele muda a cada dia. Então, sempre precisa se adaptar com a frequência que o mercado está fazendo naquele dia, tá? Então, que inclusive isso a gente vai ver também junto com a nossa mentoria de juros. É importante a frequência. Tem dia que o mercado ele vai estar andando 60, 70 pontos. Você vai precisar fazer um scalp de 50, de 55. Ou você vai até precisar tomar a decisão de não operar aquele dia. O que é normal também, né? Não é todo dia que o mercado vai sair andando 1.000 pontos, 2.000 pontos, 3.000 pontos. Então, saber interpretar a macroeconomia e evitar enrosco, né? Sem dúvida nenhuma, é importante. Novamente brigando aí na casa dos 700. O que é importante agora é que o pessoal do book começa a querer vender mais perto do 860. Tem bastante lote vendedor na região do 860, 870. Mercado de ladinho. Olha aí, atenção aí, ó. O J, ele começou a inverter a curva de juros. Então, quando nós temos essa situação, o J, ele começa a trabalhar no campo negativo, nós já temos agora uma divergência da nossa curva de juros, tá? Aqui nós temos duas opções. Opção um seria a gente fazer uma defesa, essa defesa seria fazer um ajuste de stop, ou a gente tem a defesa até mesmo de fazer a realização total da operação e sair do mercado. Tá? Então, ele começa a trazer uma inversão da curva de juros. Então, aquilo que estava fluido, né, a curva de juros toda estava para cima, agora ele já começa a aparecer um abelhudo aí no meio, que já começa a mostrar uma inversão da curva de juros, tá? Aqui nós temos a opção, então, de fazer a defesa mais curta, né, que seria ajustar o stop, ou até mesmo fazer a zerada da posição da venda e fechar a tela, tá? É isso aí. Turma, eu espero que vocês tenham gostado aí deste conteúdo que nós fizemos hoje, desta abertura. Não esqueçam aí que nós temos, então, mês Black Friday, a nossa mentoria de juros, com macroeconomia, com book, com Petax, tá? Teremos, então, essa nossa aula, essa nossa mentoria no valor de 497, ou seja, com um grande desconto real para vocês aproveitarem. E não esqueçam também que, participando da mentoria, terá até o último dia útil de dezembro
desta sala ao vivo de abertura de mercado. Então, para quem trabalha com abertura de mercado, estaremos juntos até o último dia de dezembro, transmitindo aqui ou pelo Zoom, ou pelo Face, ou pelas nossas redes sociais. Estamos juntos, excelente dia para vocês, e eu aguardo vocês do lado de cá. Um grande abraço a todos.